Olá, a você cursista desse curso de especialização de Educação Especial e Inovação Tecnológica da Fundação CCERJ. Eu sou o professor Alan Damasceno, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e vou dialogar um pouco com você sobre direitos humanos e a diversidade humana, com ênfase aqui nesse diálogo inicial sobre a modalidade de ensino e educação especial. Inicialmente, eu trago como proposta para a nossa reflexão de que é importante a gente estabelecer uma compreensão sobre a educação especial, ou seja, sobre a modalidade de educação especial, à luz do que tem sido desenvolvido nas pesquisas, nas investigações mais atuais no campo da educação e no campo multidisciplinar que envolve perspectivas educacionais e pedagógicas. Para falar sobre direitos humanos, no âmbito da diversidade humana, com ênfase à educação especial, eu trago para o nosso debate uma compreensão que eu faço muito particular de que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência do ano de 2006, ela foi central para uma leitura mais humanizada sobre a educação especial. Nesse sentido, o texto que foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU traz para a gente uma perspectiva muito interessante de que é pensar a pessoa com deficiência a partir de uma outra perspectiva que a gente tem chamado de um outro modelo que não é um modelo clínico médico. Então, pensar no meu entendimento, direitos humanos e diversidade humana na interface com a educação especial, repito, no meu entendimento, significa considerar como marco normativo, como marco político legal, pensarmos a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um texto que foi apensado à nossa Constituição, a Constituição da República Brasileira, que é o primeiro tratado internacional apensado à nossa Constituição na sua íntegra. Então, pensar diversidade humana e pensar direitos humanos no âmbito da educação especial nos leva imediatamente a pensar sobre esse marco histórico político que trouxe toda uma compreensão mais atual sobre a educação especial e, por conseguinte, sobre as pessoas com deficiência. Eu quero trazer para vocês aqui uma definição que nasce, na verdade o debate era muito anterior, mas que se fortalece textualmente na Convenção, de que pessoas com deficiência, vejam bem o conceito que nós estamos debatendo aqui, são aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais em interação com diversas barreiras, então percebam, as interações com as barreiras são fundamentais para entendermos essa nova concepção de deficiência, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, nós percebemos então, a partir dessa definição da Convenção, uma nova compreensão sobre a deficiência. E nesse sentido nós deslocamos com esse novo modelo. Eu tenho um pouco de resistência com a expressão modelo, porque modelo me parece que é algo que aprisiona, mas vou me aventurar a usar a expressão paradigma. Esse novo paradigma para se compreender a deficiência desloca, e isso é fundamental, a questão da deficiência como sendo por si só o obstáculo para as interações ou para a potencialização humana. O que nós precisamos pensar nesse movimento é que as barreiras que impedem uma pessoa com deficiência de ser e estar no mundo deve ser considerado fundamentalmente, por exemplo, no seu processo de aprendizagem, já que estamos falando aqui de um curso de especialização, ou seja, de formação de educadores, de educadoras, professores e professoras que atuam com esses estudantes ou potencialmente irão atuar com esses estudantes em condições educacionais e pedagógicas das mais diversas. Então, nesse sentido, pensando sobre esse novo modelo social da deficiência, onde a ideia da deficiência por si só não é um impedimento para a potencialidade humana, nós precisamos considerar dois elementos substanciais para a nossa análise, que são as barreiras atitudinais e as barreiras sociais.
Com isso, eu quero dizer que nós temos uma nova compreensão sobre a deficiência e essa compreensão está absolutamente consentânea à perspectiva dos direitos humanos. Pensar a deficiência não como sendo um impedimento, mas que as barreiras atitudinais e as barreiras sociais podem sim criar obstáculos que dificultam ou até impedem que pessoas expressem suas potencialidades e seus talentos, e esse deve ser, me parece, um elemento substancial na nossa reflexão contemporânea. Uma outra perspectiva que eu trago, pensando a dimensão dos direitos humanos e da diversidade humana, e nesse aspecto aqui do nosso debate inicial, a educação especial, nós precisamos mudar a concepção de educação especial. Não é possível mais, no ano de 2022, na contemporaneidade, entendermos que as pessoas com deficiência precisam ser apartadas, precisam ser separadas para que os seus direitos à escolarização e à educação sejam efetivados, que garantidos já estão em ampla legislação brasileira no sistema educacional inclusivo. Com isso, é importantíssimo pensar que a ideia de filantropia que esteve historicamente, e de caridade, filantropia sinônimo de caridade, esteve historicamente associada às pessoas com deficiência, precisa ser superada. A escola ela é muito além de um espaço de socialização para as crianças. Eu, com recorrência, ouço narrativas da seguinte ordem: as pessoas com deficiência, elas precisam ser cuidadas. Bom, sim, sem dúvida, mas a escola, ela é para além de um espaço do cuidado, ela é um espaço da construção do conhecimento, ela é um espaço da aprendizagem. A escola que restritivamente cuida não necessariamente se afirmará como espaço educacional. Então, é importante que a partir desse modelo que a gente está construindo, de pensar a deficiência não mais como um impedimento, mas como uma característica que poderá, em função do meio e das relações que se estabelece, criar obstáculos para a potencialidade, para a manifestação dos talentos, nós precisamos cada vez mais, no meu entendimento, com base nos estudos que eu tenho feito, nos resultados das investigações, nós precisamos cada vez mais direcionar nossos esforços à mudança do sistema educacional para que ninguém fique de fora. Nós precisamos transformar a escola, mudar a forma como escolarizamos, nossas concepções de escola, de escolarização, de deficiência, de aprendizagem. Todos esses sentidos precisam ser, nesse momento, ressignificados. Porque pensar a educação especial à luz dos direitos humanos e pensar a diversidade humana e nessa interação da diversidade humana, aquela que está presente na diversidade das pessoas com deficiência, à luz dos direitos humanos, significa reconhecer que todos nós, potencialmente, somos aprendizes e que, portanto, espaços de segregação por si só não se sustentam como justificativa para acesso à educação. Nesse sentido, quero trazer dois documentos que estão absolutamente também consentâneos à Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que também é denominada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, datada de 2015, e a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que data de 2008 e que trouxe perspectivas muito interessantes para pensarmos a educação especial à luz dos direitos humanos, na medida em que reafirma o compromisso da educação brasileira com um sistema educacional inclusivo, sobretudo a política de 2008, que trouxe aporte técnico e financeiro no sentido de qualificar as escolas comuns para o atendimento das demandas de aprendizagem do público-alvo da educação especial. Bom, é importante a gente lembrar que dados mais recentes do censo do INEP, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, vinculado ao Ministério da Educação, trouxe uma informação muito potente para o nosso debate e que eu vejo como um cenário muito promissor, desafiador, mas muito promissor. A maior parte das crianças com deficiência e dos estudantes público-alvo da educação especial, a maior parte das matrículas desses estudantes se encontra hoje na escola regular. Isso é muito bom, Isso impõe desafios inúmeros a esse sistema
educacional no sentido de que ele se torne cada vez mais inclusivo e para se tornar inclusivo ele tem que atender às demandas de aprendizagem desses estudantes. Agora, a simples presença, a matrícula desses alunos no sistema educacional inclusivo, ou seja, alunos fora da escola especial, não significa que, de fato, exista a escolarização. Por isso que vocês estão aqui num curso de especialização em Educação Especial e Inovação Tecnológica, para que possam aprender, né, aprimorar seus saberes, fazeres, para que, de fato, juntos e juntas e juntos, possamos constituir esse sistema educacional inclusivo, atendendo, de fato, as demandas de aprendizagem desses estudantes. Uma outra perspectiva que eu gostaria de trazer também nessa esteira dos direitos humanos, né, e da diversidade humana, e com ênfase aqui à educação especial, é pensar os direitos das pessoas com deficiência. Nós temos dados da Organização Mundial de Saúde que nos apresentam um cenário muito interessante, de que nós temos aproximadamente 15% da população mundial com algum tipo de deficiência. Contudo, nós observamos que se quantitativamente relacionarmos, né, a quantidade de estudantes que se encontram no sistema regular de ensino cotejada a essa quantidade de pessoas com deficiência, ainda que consideremos a possibilidade que nem todas, né, estão em fase de escolarização, já passaram da escolarização, mas de fato há um abismo entre potencialmente as pessoas com deficiência que poderiam estar na escola e de fato aqueles e aquelas que lá se encontram. Ou seja, nós temos muitas crianças, muitos jovens, muitas pessoas apartados da escola, fora da escola, ainda que apresentem alguma característica, como, por exemplo, a experiência da deficiência. Isso nos leva a pensar que cada vez mais precisamos investir na ampliação do sistema de ensino, dando respostas a essas demandas desse público-alvo, né? Uma questão que é fundamental e que há pouco mencionei, mas que reitero, a matrícula simplesmente na escola regular não significa construção de aprendizagem, ou seja, de que de fato está havendo escolarização. Agora, é preciso que a escola signifique o que ela não foi apenas até então prioridade. A escola não pode apenas ser um espaço de socialização para pessoas com deficiência. Ela precisa se transformar e dar respostas a essas demandas de maneira a garantir e efetivar a aprendizagem e, portanto, escolarização desse público. Um outro aspecto que eu também quero enfatizar nessa fala da perspectiva dos direitos humanos, na diversidade humana e da educação especial é que nós precisamos superar uma visão histórica, já mencionei há pouco, mas eu quero aprofundar agora, uma perspectiva histórica de assistencialismo. E isso é fundamental, né? Eu quero trazer para vocês uma informação que talvez nem todos e todos a possuam, né? Mas em 2016, 10 anos após a promulgação da convenção, que me referi, né? A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, houve um apelo forte de instituições que trabalham com educação segregada, né? Instituições chamadas escolas especiais, para que se fosse garantida para pessoas com deficiência esse tipo de escolarização. E eu coloco aspas, porque eu tenho uma visão muito particular sobre essa escolarização que acontecia nesse espaço. Bom, o que a ONU respondeu a essas instituições é que a manutenção desses espaços de segregação conflitava com a perspectiva de ampliação de investimentos nas escolas inclusivas, nas escolas regulares, ou num sistema educacional inclusivo, né? Então, ou seja, investir recursos em escolas especiais, essa foi a resposta da ONU, conflitua com a diretriz que é primária da Convenção, que é implementar, garantir e efetivar sistema educacional inclusivo. À medida que se investe em escola especial, se abre o precedente para a matrícula de novos alunos nessa escola separada. Isso que a ONU respondeu. Bom, se nossa perspectiva é de garantir e efetivar sistema educacional inclusivo, como nós podemos investir recursos numa escola que vai numa direção oposta ao sistema educacional inclusivo? Essa foi a questão que a ONU trouxe em termos do financiamento. E tem uma questão do ponto de vista legal, político-legal, que também sustentou a perspectiva de resposta da ONU a essa demanda
de investimento em escolas especiais, que é o seguinte: todas as crianças, independente das suas condições, elas têm o direito de serem educadas em ambientes inclusivos. O que isso significa, né? Se é um direito da criança estar num ambiente enriquecido pela subjetividade humana, pela pluralidade humana, esse direito tem que ser mais que garantido, ele tem que ser efetivado. Então a escola especial, ela não tem que se constituir como uma prioridade de política internacional. Foi essa a resposta que a ONU trouxe diante dessa demanda que se apresentou de ampliação de escolas e de instituições especializadas. Uma coisa que precisamos aprender nesse momento, e penso que você, cursista, aqui nessa especialização terá muitas oportunidades de refletir. Nós precisamos significar, ressignificar, nos apropriar de saberes e fazeres, de praxis que possibilitem superarmos a perspectiva assistencialista e organizar. Isso é fundamental. Nós precisamos organizar novas respostas pedagógicas que sejam boas para todos os estudantes, inclusive aqueles com deficiência. Até porque muitas pesquisas apontam que medidas que são introduzidas nas classes comuns, nas classes regulares, para atender alunos com deficiências, sobretudo algumas demandas específicas de aprendizagem, têm beneficiado, de maneira geral, todos os alunos da classe, os com e os sem deficiência. Nesse sentido, por fim, já chegando aqui a uma perspectiva conclusiva sobre pensar direitos humanos na diversidade humana e na educação especial, nós precisamos pensar que a escola contemporânea não pode deixar ninguém para trás. Nós precisamos pensar numa escola que, de fato, acolha a diversidade humana e responda às expectativas, às demandas de aprendizagem de todos os estudantes, inclusive aqueles que possuem demandas específicas de aprendizagem, como aquelas que estão presentes na experiência de pessoas com deficiência. Ou seja, precisamos equiparar oportunidades, precisamos garantir e efetivar a igualdade de direitos com vistas a uma educação que, de fato, se humanize, seja solidária e, portanto, inclusiva.